Olá, começando aqui o segundo dia do Estudos de VEX. Aqui no site ele começa comentando que o VEX possui muitas funções e ele recomenda esse link que contém todas as funções. Abrindo aqui, ele vai ter uma lista de um monte de funções. Aí ele recomenda você salvar essa página para pesquisar quando tiver dúvida de o que faz uma função ou buscar uma função específica. Nesse segundo dia, ele começa falando sobre as funções length e distance. Então vamos começar essas primeiras linhas de código. Bora lá, vamos para o Houdini. Começar aqui com @p. Obviamente, uma semana e já esquece das coisas, né? Como eu não consigo ver nada, vamos aplicar no @cd igual a d. Seguindo mais ou menos aqui essas duas linhas. O primeiro é só para a gente criar a variável e aplicar os valores de length na variável d. E a gente aplicando no cd, a gente basicamente está vendo o que ele faz, mas que não é muito interessante. A próxima linha, em vez de aplicar diretamente, vamos ver como ele fica aplicando a função seno. A gente começa a ver que ele criou um padrão ali, que a função retorna de -1 em 1, criando um círculo. Antes da função seno, ele cria um parâmetro de escala para a gente alterar a quantidade de círculos que aparecem na tela. Eu tinha feito alguns testes antes, eu só vou deletar todos os parâmetros que tem aqui e vou clicar aqui e adicionar. Deixo em 1, ele fica no padrão que ele estava antes. Aí se eu aumentar aqui, ele também aceita no valor negativo. A gente consegue variar a quantidade de círculos da nossa função aqui. Tá, primeiro ele comenta aqui da gente, se a gente olhar no spreadsheet, deixa eu voltar aqui pro Houdini. Se eu abrir aqui o Geometry Spreadsheet, esse spreadsheet eu adaptei ao meu workspace aqui. Eu criei um workspace personalizado. Você pode achar o spreadsheet no layout default aqui. Aí no caso eu só acrescentei uma outra tela aqui embaixo. Aí que ele comenta que o valor aqui no CD ele varia de 1 e -1. E se você não quiser que tenha valores negativos, aí a gente pode dar um offset somando +1. Aí se eu fizer isso, a gente tem agora valores de 0 até 2, que aí gera aquela situação do valores acima do 1 que fica os super brancos. É o que eu tava falando agora, mas a cor não parece direito, porque agora está indo de 0 a 2. E para corrigir isso, ele divide esse intervalo por 2. E ele comenta de multiplicar por 0.5, que o pessoal de programação acaba utilizando, é questão de eficiência. E mais embaixo a questão de que você também pode deixar tudo em uma única linha, em vez de criar parâmetro, você pode também fazer tudo em uma única linha. Essa situação aqui acaba se tornando mais difícil a leitura. Isso daqui é mais exemplos de como você pode reduzir o seu código. Ao mesmo tempo, você acaba dificultando a leitura quando você for revisitar seu código em algum outro momento. Vou deixar aqui. Divididos por 2. Agora a gente tem o intervalo indo de 0 a 1. Ou, como ele colocou lá 0.5, a gente vai ver que não vai ter nenhuma variação de valores aqui. Tem o mesmo resultado. Eu vou colocar 2 barras aqui. Isso vai criar um comentário. Quando você compila o código, ele ignora. Vamos primeiro fazer com 2 linhas e depois reduzir para uma única linha.
E para deixar isso aqui em uma única linha, a gente tem o mesmo resultado. O que ele mostra ali são formas diferentes de se programar. Aqui ainda eu multipliquei por 0,5, por isso que deu diferença no resultado. E aí a gente tem o mesmo resultado. Eu vou deletar o de baixo e vou deixar assim, que fica mais fácil de entender. Vamos para a próxima parte. Agora ele fala da distância. Enquanto o length faz a medida da distância do ponto em relação à origem, a função distance, ele compara a distância do ponto até um ponto estabelecido. A gente pode definir aonde vai ser mensurado essa distância. Então bora aplicar esse código do distance aqui no Houdini. Com isso a gente muda o ponto de origem de onde está acontecendo as ondas que são geradas pela função seno. Um novo tipo de canal nos permite criar um canal do tipo vetor. Pode estabelecer, através desse parâmetro, a posição de onde vai estar o ponto. Bora criar esse parâmetro. A gente cria os parâmetros aqui e eu posso substituir aqui por center. Aí a gente pode definir aonde vai começar. A gente pode até mudar o eixo Y aqui também. Aí ele continua comentando de um truque de fazer multiplicação entre vetores. Aí ele mostra um exemplo aqui. Bora só aplicar para ver o que acontece com essa multiplicação. A gente consegue deformar as ondas aqui. E depois ele comenta de criar um outro parâmetro. Vamos criar o parâmetro e vamos multiplicar agora com o D. Começa a bagunçar as ondas aqui, usando essa multiplicação entre vetores. Aí aqui ele cria outro vetor como eu fiz, com a diferença que ele fazia a multiplicação aqui, ele jogou pro parâmetro. Vamos deixar assim para ficar mais organizado. O próximo tópico que ele traz é sobre canais conflitantes, com nomes conflitantes. Então vou fazer aqui rapidinho só para mostrar como funciona. Então se eu chegar aqui, mudar isso aqui para vetor e apertar aqui, o canal de escala vai continuar. Aí ele mostra duas formas de deletar o canal. A primeira é vindo aqui e delete all spare parameters. Então ele vai deletar todos os parâmetros. Mas a forma mais inteligente aqui, se a gente ainda vai utilizar os outros, é botão direito na aba More, delete spare parameter. Aí delete, e a gente aperta, aí ele vai criar ele como vetor aqui. Mas eu vou voltar para como ele era antes.
O próximo tópico ele apresenta a função fit. A gente fez todo o cálculo matemático sendo ficasse entre 0 e 1. A gente consegue fazer isso de um modo mais fácil com a função fit. Ele pega os valores mínimos e máximos que a função seno retorna, que é menos 1 e 1, e faz a conversão para 0 e 1. Então, vou deletar aqui e aqui. A gente conseguiu agora fazer a mesma coisa, só que com a função fit. Por exemplo, se eu quiser mudar o valor máximo para 5 aqui, a gente tem agora a situação dele ter subido para os acima de 1. Então, isso aqui é editável também. A gente pode alterar esses valores aqui do mínimo. Só colocar menos 2. A gente também altera o valor da conversão aqui. A gente pode animar esses parâmetros. Então, usando o atributo time. O time ele vai pegar o valor do tempo da timeline e vai adicionar ao resultado que está em D. Então, a cada frame ele vai adicionar. E com isso a gente consegue fazer as ondas se moverem aqui. Se eu der um play, a gente tem ele se movendo. Vou deixar um aqui e um aqui. Se eu subtrair aqui, a gente altera o sentido da função aqui. O último tópico antes dos exercícios, ele fala, é mais uma questão sobre formatação de código. E bora para os exercícios. Vou começar a fazer o primeiro. Ele pede para mudar a direção das waves foi basicamente o que eu fiz já ali. No exercício eu estava com mais, basicamente as ondas estão indo até o centro. Se a gente subtrai, a gente faz as ondas saírem do centro. Basicamente eles estão fugindo do centro. O segundo, ele pede para mudar a velocidade das ondas. Então, bora fazer isso. Eu vou criar uma variável. Isso que eu fiz não vai alterar a velocidade, mas se eu quiser mais rápido, eu aumento aqui. Agora temos uma velocidade maior. Eu posso diminuir ou aumentar a velocidade aqui. O terceiro ele fala, faça as ondas ser azul nos pretos ou amarelo no verde. Bora lá. Ao invés de afetar a cor, faça afetar as posições. Então, bora. E assim a gente finaliza o dia 2
com esse exercício de afetar a posição dos pontos aqui. E até o próximo vídeo.